A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que os santos anjos de Deus entrem na sua casa, selem a sua porta, as suas janelas, mas selem também a você, a sua mente. Faça o sinal da cruz na sua fronte, cele os seus olhos, seus ouvidos, seus lábios, especialmente o seu coração. Faça o sinal da cruz. Que o meu coração esteja aberto a ouvir o que o Senhor hoje deseja falar. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada. Dai-me força contra os vossos inimigos. Amém. E hoje, meus irmãos, o Senhor quer nos dar proteção e segurança em tempo de tribulação. Graças a Deus, este exército tem procurado atender os pedidos de Nossa Senhora. E eu quero te declarar, Nossa Senhora vai ser fiel com você que é fiel. A palavra de Deus diz, Deus é fiel com aquele que é fiel. Deus vai honrar as suas promessas. E aqueles que têm se esforçado para atender os pedidos de Deus, viver os mandamentos, os pedidos da Virgem Maria, rezar o rosário para não se afastar dos mandamentos, meditando e rezando com a vida de Cristo, através da Virgem Maria, Nossa Senhora vai ser fiel e cumprir suas promessas. Uma imagem muito bonita que Deus quer nos mostrar, uma imagem que Nossa Senhora tem usado com frequência nas suas mensagens, é uma comparação, porque a carta de Coríntios, capítulo 10, diz que tudo que foi escrito no Antigo Testamento é uma preparação para os tempos que nós vivemos hoje. Foi uma preparação para Cristo e para este tempo cristão que nós vivemos hoje. Muitas coisas no Antigo Testamento são alegorias do que você está vivendo hoje. Você está junto com a gente no Rosário, por exemplo, meditando a saída da terra da escravidão para a terra prometida. Isso é o que nós vivemos nessa terra. Nós estamos saindo da escravidão do demônio, dos pecados, porque nós nascemos no pecado original. E nós estamos rumo à terra prometida, que é o céu. Mas já aqui, nesse coração, no seu coração começa o céu. Por isso, tudo que está no antigo é uma alegoria para o novo. E nós vivemos o tempo do Novo Testamento. Nós vivemos esse tempo. Uma das comparações que você deve compreender bastante é a Arca de Noé. Essa comparação é muito séria, gente. Quando Deus vai dizer que Noé foi zombado por todos, quando Ele mandou Noé construir uma arca, segundo os estudiosos, baseado na Sagrada Escritura, Noé levou cerca de 100 anos para construir a arca. Foi objeto de zombaria, de humilhação, mas ele obedeceu a Deus. Porque o povo caiu numa degradação moral terrível. E Deus falou que viria o castigo. Eram adultérios, eram assassinatos, eram crueldades, eram pais contra filhos, filhos contra pais, eram traições, eram maldades, e a maldade se tornou comum naquele tempo. E sabe qual foi o pecado que levou à degradação moral? Foi o pecado na área da castidade. Vai dizer a palavra de Deus. Os homens viram, os filhos de Deus, que são os descendentes de Sete, os bons, viram que as filhas dos homens, quer dizer, descendentes de Caim, o grupo pecador, que elas eram belas e começaram a ter uniões pecaminosas com elas, e neste tempo começou a degradação moral por causa disso. E Deus disse, o coração do homem desde a adolescência é inclinado para o pecado. E diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem. Claro que é uma linguagem simbólica, dizendo que Deus foi ferido de uma íntima dor. Deus não pode sofrer, mas é porque para Deus não tem tempo, e Deus iria sofrer a nossa dor, se tornando homem e morrendo na cruz. Enfim, a Bíblia vai dizer que Deus mandou um dilúvio,
e toda aquela humanidade foi morta. Todos aqueles foram mortos, a não ser os que disseram sim ao arrependimento. 8 pessoas. Através desses 8, Noé, sua esposa, suas 3 filhas e os 3 cunhados, os 3 filhos e as esposas desses filhos, começou toda a humanidade através desses 8, de 8 pessoas. E a Bíblia vai dizer, esse foi um ensinamento para nós. A carta de São Pedro vai dizer assim: assim como no tempo de Noé, olha só, eu estou aqui para lembrar a vocês as predições dos santos profetas e os mandamentos de nosso Senhor e Salvador. Sabei antes de tudo o seguinte: nos últimos tempos virão zombadores, que com a sua zombaria viverão segundo as suas próprias concupiscências carnais. Eles dirão: onde está a promessa da vinda do Senhor? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Eles se esqueceram que desde o princípio existiam os céus, a terra, que a palavra de Deus fez surgir no meio das águas. E deste modo o mundo então pereceu afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existe são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. E várias outras passagens bíblicas estão dizendo que a história do que aconteceu com Noé é um ensinamento para o que vai acontecer agora. Claro que nós sabemos que o ensinamento da igreja é que essa arca de Noé, nesses tempos de hoje, é a própria igreja. A vivência dos sacramentos, a vivência dos mandamentos, a igreja é a arca da salvação. Mas Nossa Senhora, nestes tempos difíceis, tem aparecido. E ela tem dito que toda a igreja, porque a tempestade agora será tão violenta, toda a igreja deve entrar na nova arca, que é o seu coração imaculado. Aqueles que se consagrarem ao seu coração imaculado, não se afastarão da verdadeira igreja. Ela prometeu. Em Fátima, ela disse: eu prometo a salvação para aqueles que abraçarem essa devoção. Você lembra o testemunho do nosso irmão Roberto Tanus, que veio aqui várias vezes? Um grande abraço a este nosso irmão, né? Se ele estiver nos assistindo, ou alguém da sua família. E uma vez ele contou que o seu nascimento foi milagroso, ele iria morrer. A sua mãe não tinha nem alimento, não tinha nada. E ele nasceu raquítico, por um milagre ele não morreu. E ele vai dizer, colocaram, para protegê-lo do frio, colocaram dentro de uma caixa de sapato. A roupa dele foi uma roupinha de boneca. Ele era realmente um milagre de Deus. Uma criança quando nasce assim deve estar nos aparelhos e tudo, né? Para você ver a condição. E ele vai contar que o milagre da sua vida foi por causa da devoção ao Imaculado Coração de Maria. E ele vai dizer, é diferente. É diferente falar de outros títulos de Nossa Senhora, mas ela quer que nós chamemos este nome, o Imaculado Coração de Maria. Existem motivos para isso. E Nossa Senhora diz, nesses tempos difíceis, eu quero juntar todos na arca do meu coração, porque o dilúvio já está vindo, e quem não estiver nessa arca, vai se perder. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que muitas das profecias estão acontecendo, mas eu quero ser muito otimista para você. Quer que eu diga primeiro a parte boa ou a parte ruim? Otimista quando eu digo, é que tudo que nós estamos vivendo, como Jesus diz no Evangelho, são dores de parto. São dores que vão gerar salvação. Tanto que a carta de São Pedro vai dizer que quando Jesus morreu, a alma de Jesus desceu até a mansão dos mortos. E aquela multidão que estava lá, boa parte que estava lá, que foram salvos, foram aqueles pecadores. Por causa do dilúvio, eles se arrependeram e muitos deles se salvaram. Está na Bíblia. Jesus desceu à mansão dos mortos e encontrou aqueles que tinham sido rebeldes no tempo do dilúvio. Se converteram quando veio o castigo. Deus não queria mandar o castigo, mas Deus queria salvar de ir para o inferno. Como Nossa Senhora disse em Fátima,
Por isso uma multidão se salvou por causa do dilúvio. Você está entendendo? O dilúvio salvou muitas pessoas, mas Deus queria salvar até do dilúvio. Mas eles zombaram de Noé, e só Noé e seus filhos acreditaram. Hoje também o principal que Deus quer é salvar você e a sua família de ir para o inferno. O inferno existe, os santos tiveram as visões, a Bíblia ensina, a igreja ensina, Jesus ensina. Nossa Senhora apareceu em Fátima e mostrou para as crianças. E disse que muitos estão indo para lá, principalmente por causa dos pecados contra a castidade, os pecados da carne, que estão tomando conta do mundo. E Nossa Senhora disse em várias aparições que os pecados de hoje são maiores que os pecados do tempo do dilúvio. Maiores. Deus prometeu que nunca mais iria mandar um dilúvio sobre a terra, que iria destruir toda a humanidade, como aconteceu com o dilúvio. Mas Deus disse que viria um castigo no tempo final, não pela água, mas pelo fogo. Eu acabei de ler para você a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, você pode anotar para depois ler com calma, que não vai eliminar toda a humanidade como o dilúvio, pois Deus prometeu que não mandaria um dilúvio que eliminaria toda a humanidade, como aconteceu. Mas o tempo de hoje, os pecados são maiores. Tem uma mensagem de Nossa Senhora que ela diz assim: mais de 1000 vezes maior do que o dilúvio são os pecados de hoje, e virá um castigo pior do que o dilúvio. Porém, vai eliminar grande parte da humanidade, mas não a humanidade inteira, como foi o dilúvio. Isso, como eu disse, está escrito na segunda carta de São Pedro, capítulo 3. Mas também várias aparições reconhecidas pela igreja estão confirmando esta passagem bíblica e dizendo que é para esses tempos que nós estamos vivendo. Você está entendendo a necessidade de você e sua família? Eu sei que muitos, a grande maioria desse exército de São Miguel já vive essa consagração ao coração de Maria, mas quantos que você conhece que não vivem? Se você crer, será salvo tu e a tua casa. Por isso nós precisamos ser fortes na oração. Se nós não estamos dedicando a prioridade à oração, nós não sustentaremos a nossa família. Se crer, será salvo tu e tua casa. Deus quer em primeiro lugar salvar do inferno, mas Deus também não quer que os seus parentes, os seus amigos, os que você ama, pereçam no grande castigo que virá. Como os amigos de Noé não acreditaram nele e pereceram no dilúvio. Alguns se salvaram, mas Deus não queria que eles morressem no dilúvio. Você pode ajudar a salvar muitas pessoas. Nossa Senhora, eu quero começar a falar para você as mensagens de uma santa, reconhecida pela igreja, suas mensagens, que é Santa Maria Faustina Kowalska. Se você quiser, seria muito bom você pegar o seu diário espiritual e anotar. Número 240 do Diário de Santa Faustina, ano de 1933. Perdão, primeiro eu quero dizer o ano de 1935, uma sexta-feira. Dia 13 de setembro de 35, foi o dia que surgiu o Terço da Misericórdia. Como surgiu o Terço da Misericórdia? Eu não vou ler. Se você quiser, é o número 474 do diário. Santa Faustina viu um anjo belo, branco, resplandecente. O anjo queria executar a ira de Deus. Esse anjo apareceu a uma outra pessoa recentemente. Eu já vou voltar nesse assunto. O anjo que executava a ira de Deus, a justa ira de Deus, apareceu e vinha castigar o mundo, mas principalmente um determinado lugar, um determinado país, uma determinada região, seria castigada por este anjo de Deus. Santa Faustina começa a implorar a Deus que não castigue, implorar que esse anjo não faça nada, mas ela viu que as suas orações não adiantaram de nada. Porém, Deus inspirou a ela, nesse momento, a oração do Terço da Misericórdia, e ela viu que com essa oração, o anjo baixou a guarda e não castigou. E olha o que ela diz:
a ira de Deus deveria atingir a terra, especialmente um determinado lugar, que eu não posso mencionar aqui por motivos bem compreensíveis. Nesse momento, ela diz que ela não pode dizer o nome desse país, mas em outros lugares ela vai dar a entender, quando ela fala particularmente ao seu diretor espiritual. Ela não podia falar publicamente desse país, porque poderia haver uma perseguição para o seu convento e para ela. Mas no ano, olha aqui, no dia dos votos perpétuos de Santa Faustina, ela diz: eu sei que nesse dia Jesus não me negará nada pelos meus votos perpétuos. O primeiro pedido dos 3 pedidos que Santa Faustina fez: ó Jesus, meu esposo amantíssimo, eu peço-vos o triunfo da igreja, e especialmente na Rússia e na Espanha. Por que ela fala da Rússia e da Espanha? Porque a Espanha estava começando a ter a guerra civil espanhola, que matou mais padres e freiras na história da humanidade, de uma guerra. Uma revolução terrível, foram milhares de padres e freiras e bispos mortos. E ela estava vivendo nesse tempo. E a Rússia, porque a Rússia seria o país mais castigado por Deus. Você vai ver aqui em outro momento. Santa Faustina, olha só, dia 1º de janeiro de 1937, o início do ano, Santa Faustina diz: os propósitos gerais que eu faço no início desse ano, eu quero rezar e envolver o mundo inteiro na misericórdia de Deus, especialmente a Rússia e a Espanha. Repito, porque estava acontecendo a sangrenta Revolução Espanhola, a guerra civil, né? Essa revolução comunista espanhola que matou milhares. E Santa Faustina novamente pede pela Rússia e pela Espanha. E logo em seguida vai dizer que num dia de grande sofrimento, Santa Faustina diz: eu ofereci nesse dia de sofrimento todos os meus sofrimentos e orações pela Rússia, por esse pobre país. E depois da minha comunhão eucarística, Jesus me disse: eu não posso suportar por mais tempo esse país. Eu não posso suportar por mais tempo esse país. Jesus disse a Santa Faustina isso em 1936. Disse a ela: minha filha, não prenda as minhas mãos. Não prenda as minhas mãos. Jesus estava dizendo que as orações dela estavam impedindo dele castigar esse país. Mas estava dizendo: basta, vai chegar a hora do castigo. Eles estão fazendo muito mal. Jesus disse a Santa Faustina. Se você quiser conferir, número 818 do Diário de Santa Faustina. Número 818. Jesus vai dizer assim... Não, Santa Faustina vai dizer logo em seguida que ouviu a voz de Jesus dizendo isso: eu compreendi que se não fossem as orações das almas agradáveis a Deus, toda essa nação teria sido reduzida a nada. Como eu sofro por causa dessa nação que expulsou Deus das suas fronteiras. Como eu, Santa Faustina, como eu sofro. Ela oferecia várias penitências e sacrifícios por esse país, a Rússia. Ela vai dizer que se não fosse a oração das almas que são agradáveis a Deus, que rezam, que jejuam, gente, para Deus não tem tempo nem espaço. As suas orações, o seu rosário na madrugada, você não tem ideia, só no céu você vai saber de quantas desgraças foram evitadas e são evitadas. Repito, para Deus não tem tempo. As nossas orações, mesmo pecadores que somos, têm impedido grandes desgraças. O texto da misericórdia que você reza, Santa Faustina viu o anjo indo castigar essa nação, ela não diz o nome, mas logo em seguida dá a entender que era a Rússia e o mundo inteiro por meio da Rússia. Ela segurou a mão desse anjo por meio da oração que Jesus ensinou, da misericórdia. Mas Jesus disse que ia chegar a hora da justiça. Não prenda as minhas mãos, minha filha. Eu preciso dar um basta nessa maldade do mundo, e especialmente deste país. Nosso Senhor disse isso a Santa Faustina, mas também uma beata. Eu já falei para vocês aqui da beata Helena Aiello. Ela vai dizer: os homens têm ofendido muito ao seu Deus.
Se eu te mostrasse a quantidade de pecados que se comete todos os dias, tu morrerias de tanta dor. Esses tempos são muito graves e o mundo está totalmente perturbado, porque se tornou pior do que o dilúvio. Jesus vai repetir para a irmã Helena várias vezes, para essa beata. É beata da igreja, gente. Essas revelações têm um selo de aprovação, porque a igreja beatificou essa mulher que viveu a vida de santidade, de virtudes, não é? Ela teve as chagas, a participação não das chagas, mas a paixão de Cristo. Ela suava sangue toda sexta-feira santa, e no sábado, no domingo de manhã estava boa novamente. Milagrosamente ela vivia a paixão de Cristo. E Jesus disse várias vezes: este tempo, esta humanidade está numa confusão, porque se tornou muito pior que no tempo do dilúvio. Isso na década de 40, viu? Tudo compara a década de 40 com agora. Tudo está suspenso por um fio. Quando este fio se romper, a justiça de Deus, como um troar de um trovão, efetuará sua terrível purificação. Antes de continuar, eu quero dar um parênteses. Irmão, por que o senhor fala tanto de castigo? Por que o senhor fala tanto de coisas assim tão graves? Eu preciso falar, meus irmãos. Eu preciso falar para vocês, porque a gente não pode viver uma ilusão. A gente não pode viver fingindo que o perigo não está aqui. Se você está vendo alguém caminhando e tem um buraco na frente, um abismo, se você não avisar, você é um criminoso. Nós precisamos conhecer as profecias bíblicas, as profecias dos santos, as profecias da igreja, as profecias das aparições de Jesus e Maria. Em seguida, olha aqui: os homens não conhecem mais o seu Deus é o pecado e o prazer. A Rússia está sendo guiada por Satanás, porque quer o domínio absoluto da terra. Jesus disse à beata irmã Helena Aiello: a Rússia é guiada por Satanás e ela quer o domínio absoluto de toda a terra. A igreja será perseguida e os sacerdotes terão que sofrer muito. O fel da Rússia envenenará todas as nações, especialmente a Itália. A Rússia preparou armas secretas contra os Estados Unidos, a França e a Alemanha. A guerra está próxima. A Rússia se elevará por cima de todas as nações, especialmente da Itália, e plantará a bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. Olha só, gente. Colocará sua bandeira vermelha na cúpula de São Pedro. A Rússia soltará todas as forças do mal sobre as nações, e em dado momento destruirá a melhor parte do meu rebanho. Este passará pela purificação, que será tido como o mais grave flagelo da história da humanidade. O mais grave flagelo da história da humanidade virá por meio da Rússia, está dizendo a irmã Helena Aiello, na década de 20. Na década de 50, em 52 ela está dizendo isso. Ela vai dizer: a Rússia vai arder muito. Depois da Rússia castigar o mundo, ela será castigada. Diante dos meus olhos ergue-se um campo imenso coberto de chamas e fumo, e almas emergiram como num mar de fogo. E este fogo, disse Nossa Senhora, não será obra das mãos dos homens, mas será ateado pelos anjos. Não será uma bomba atômica, não. Pode ser que a Rússia lance bombas atômicas para muitos lugares do mundo, porque a profecia de Fátima diz que várias nações da terra serão varridas da face da terra. Mas o castigo da Rússia não virá das mãos dos homens, virá das mãos de Deus. E Nossa Senhora diz em várias aparições que depois desse castigo, a Rússia será o país que mais vai glorificar a Deus. Essa conversão da Rússia vai acontecer. Aquela multidão de homens que não acreditam em Deus, muitos vão se converter, porque será feita a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Por isso essa nação vai se salvar, sim, por mais que estejam afundados na lama e no pecado, porque será agora dia 25 de março, gente. Está se cumprindo uma profecia que há muito tempo, há décadas e décadas, mais de um século se espera. Vai se cumprir.
vai se cumprir, é algo muito forte. Não dá tempo de eu ler tudo que está escrito aqui, meus irmãos. É muito forte todas essas profecias, e a profecia que diz aqui, ó, o castigo está perto, um fogo nunca visto até hoje descerá sobre a terra, e parte da humanidade será destruída. Parte da humanidade será destruída. Os que permanecerão encontrar-se-ão sob a proteção da misericórdia de Deus, enquanto que todos os que quiserem arrepender-se de suas faltas, que não querem arrepender-se de suas faltas, perecerão no mar de fogo. A Rússia ficará praticamente toda queimada, certas nações desaparecerão. Esta mensagem de Jesus à irmã Helena Aiello é a mesma mensagem que Nossa Senhora disse em Fátima e em Akita, no Japão. A mesma mensagem que Nossa Senhora disse em Fátima e em Akita, no Japão. E ela está dizendo de pessoas que vão ser protegidas pela misericórdia de Deus. Quem são essas pessoas? Os que se consagrarem a tempo ao Imaculado Coração de Maria, e assim viverem com a ajuda de Nossa Senhora uma vida cristã verdadeira, se arrependendo dos seus pecados. Por isso que eu estou falando isso para você. Nós estamos nas vésperas, vamos ter um evento presencial aqui no dia 25, queremos honrar a Mãe do Céu e ao coração de nosso Senhor, mas não basta que só nós do Exército de São Miguel nos salvemos, precisamos levar a todos para dentro dessa arca da salvação. Em Akita, Nossa Senhora diz, será uma punição maior que o dilúvio, como nunca se viu antes, nunca na história. Fogo vai cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. No movimento sacerdotal mariano, Nossa Senhora diz que a Rússia espalhou os erros pelo mundo e o Senhor acabou se servindo dessas nações sem Deus para castigar os povos cristãos que se afastaram do caminho traçado pelo meu Filho Jesus. A Rússia não foi consagrada a mim pelo Papa e pelos bispos, porque não atenderam o meu pedido, Nossa Senhora diz, e por isso a Rússia não recebeu a graça da conversão. Se você quiser ler no Padre Gobi, livro do Padre Gobi, 25 de março de 84. Infelizmente o convite não foi acolhido por todos os bispos. Circunstâncias particulares ainda não lhes permitiram expressamente consagrar-me à Rússia, conforme eu tenho pedido tantas vezes. Como eu já vos disse, lá em Fátima, essa consagração me será feita, sim, a Rússia se converterá, será feita, mas será feita quando os fatos sangrentos já estiverem a caminho de chegarem. 25 de março de 84. Todas as mensagens estão unidas, você percebe? Santa Faustina, Beata Helena Aiello, revelações de Nossa Senhora ao Padre Gobi, revelações de Fátima, aparição de Akita, aprovada pela igreja, todas estão dizendo a mesma coisa. E todas estão apontando a solução, que a solução dada por Deus nesse tempo é o Imaculado Coração de Maria. Não dá tempo de eu ler tudo, mas Nossa Senhora vai repetir no Padre Gobi o que ela disse em Akita. Ela disse, eu apareci aqui no Japão, fiz sair lágrimas da minha imagem, e disse que um fogo vai vir do céu e vocês não ouviram, e o rosário deve ser a oração que vai proteger vocês nos mandamentos de Deus. Rezem o rosário, será a arma para esses tempos. E eu vou resumir muito aqui. Nossa Senhora vai dizer em Fátima para a irmã Lúcia, em 1917, ela vai dizer assim, o Papa vai me consagrar à Rússia, que vai se converter e vocês terão um tempo de paz. Gente, as aparições de Nossa Senhora dizem que depois desse castigo, vai vir um tempo de paz como nunca a igreja vivenciou, um tempo de santidade, um tempo de graça, um novo Pentecostes, um tempo maravilhoso. O padre Francisco Amaral esses dias falou de uma aparição na Ucrânia, que diz depois de um grande castigo que a Ucrânia vai passar, já está passando agora, já começou, que a Rússia vai passar, virá um tempo maravilhoso. E quem vai viver esse tempo? Quem se consagrar ao Imaculado Coração de Maria. Quem aqui já fez a devoção dos 5 primeiros sábados? Não basta o Papa fazer, não. Ela pediu para o Papa e para os bispos consagrarem a Rússia. Mas para mim e para você, padres que estão ouvindo essa pregação, por favor,
Levem as suas ovelhas, a sua paróquia a fazer a devoção dos 5 primeiros sábados, para que todos vivam esse tempo novo que vai vir. Os nossos filhos vão ver esse tempo novo. O Padre Pio, perguntaram a ele: Padre, quando será o triunfo do coração de Maria? Ele olhou para frente e disse: nós não veremos, eu e você não veremos, mas essas crianças de 10 anos verão. Era o ano de 1963, o ano que a irmã Sara Miriam nasceu, 53, perdão, o ano que a irmã Sara Miriam nasceu. Então, gente, nós veremos o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Quem estiver consagrado a ela, quantos da sua casa ainda não estão consagrados a ela? Irmão, mas eles não querem me ouvir. Eu te faço um pedido só. Você vai colocar, eu vou pedir para a irmã que está na mesa colocar aqui na descrição do vídeo a oração das 3 Ave-Marias. Gente, é certeiro. Pessoas que não acreditam em Deus, diga para ele: por causa do amor que você tem por mim, meu filho, você vai rezar 3 Ave-Maria antes de dormir. Dá uma medalha milagrosa, manda ele beijar e rezar 3 Ave-Maria. Você vai ver, ele vai ser atraído por Deus. Um jovem ia para o inferno por causa dessa devoção que a mãe ensinou, ele não foi. Faça isso, porque é o primeiro passo que você vai puxar, e você vai fazer os 5 primeiros sábados do mês. Se você não fizer, não está fazendo o que Nossa Senhora pediu, não é consagrado ao coração de Maria. Faça a devoção reparadora das 5 primeiros sábados do mês, a comunhão reparadora. Isso vai te forçar a confessar 5 meses seguidos, e Nossa Senhora promete a salvação para você e para sua casa. Faça isso para você. A consagração nós vamos junto no dia 25, junto com a igreja vamos consagrar a Rússia e renovar a nossa, que nós já renovamos todo dia no final do rosário. Olha como você está garantindo sua salvação e da sua família, não só a salvação eterna, mas para viver aqui os novos tempos. Mas eu te convido, para aqueles da sua casa que ainda não acreditam e não vivem, você vai ensinar a devoção das 3 Ave-Marias. Eu peço, vamos deixar aqui na descrição do vídeo, todo mundo, nós somos 30 e tantos mil pessoas agora, todo mundo vai divulgar essa devoção das 3 Ave-Marias, porque quando vier o grande dilúvio, os seus estarão protegidos no Imaculado Coração de Nossa Mãe Maria Santíssima. Nós queremos, Senhor, que não somente nós, mas toda essa multidão dos teus filhos que estão longe, participem desse triunfo. Por isso nós vamos agora fazer a nossa missão, não ter vergonha de evangelizar. Essa hora de compartilhar é uma hora tão importante, meus irmãos. É uma hora que não é somente um enviar um link, não. Não é uma coisa, pode ser até simples, é um gesto simples, mas é tão bonito quando eu ouço a irmã Maria Raquel contando aqui o testemunho, pessoas dizendo: a minha vida mudou, porque a minha irmã insistiu de me enviar todos os dias aquele link. Quando eu mais precisei, eu desprezava, mas quando eu precisei, por curiosidade, eu olhei, a minha família foi restaurada. Depois de 20 anos sem confessar, 30, 40, eu mudei de vida, entrei nos caminhos de Deus, nos mandamentos, porque alguém me enviou esse link. Um clamor vai subir agora para o céu, um incenso vai subir para o céu, os anjos já estão em ordem de batalha, para resgatar muitas almas neste clamor que vai se elevar agora, mas depende de você ser generoso, ser generosa e compartilhar esse link. E muitos aqui na terra e muitos no céu vão te agradecer por esse seu serviço de amor, que é evangelizar.